A gente chega agora pro segundo tópico. David Brainerd. Gente, David Brainerd. Se eu dizer a vocês que eu comprei este livro por conta desse rapaz. Aí por que a vida de David Brainerd me chamou muito a atenção, a biografia dele? Porque ele buscava o Senhor desesperadamente. Ele sabia que não conseguiria ser um senhor. Nesse capítulo, eu vi a luta dele contra o lado carnal dele, porque era uma coisa, ele era um missionário entre os indígenas, então era uma coisa que, digamos que na sua vista e na minha vista, era impossível. Ele dizia que via os indígenas separando, organizando as coisas para adorar ídolos. Ele dizia adorar demônios. E quando ele via aquilo, ele sentia a falta de fé. E ele ia lutar onde? Em oração. Ele ia lutar em oração. Ele clamava dizendo ao Senhor, não vou sair daqui. Ele ficava dias inteiros em oração. Coisa linda. Vou ler aqui uma parte aqui para vocês. Isso é lindo, gente. Quando a gente chega aqui, ele fala: continuo a sentir-me angustiado. À tarde, preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Recebo que seja impossível alcançar as almas. Ou seja, ele lutava contra a falta de fé ali dele. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Ele se derramava, era sacrifício. Esse rapaz, quando eu disse a vocês que ele lutava contra a falta de fé dele, não é porque ele não tinha fé, mas sim porque ele imaginava que talvez ele poderia não ter fé. Vocês estão entendendo? Completo 25 anos de idade hoje. Dói minha alma pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Olha o que esse homem aqui está falando. Completei 25 anos de idade hoje. Dói minha alma saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. É isso que eu digo a vocês. Quando você olha para o sacrifício de Cristo, o que você vê? Ah, claro, o sofrimento de Cristo, né? Claro, foi muito. Mas o que você tem feito por este Cristo? Lendo esse livro, eu entendi o quão pouco eu amo o meu Senhor. Espero que você tenha pensado também isso, porque a gente ama muito pouco. Senti o poder de Deus e a minha alma extenuada, como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que ao levantar-me só conseguia andar com dificuldade. Ele passou tanto tempo de joelho orando por esse povo que ele não conseguia nem mais andar, as pernas tudo dormente. Assim, revestido, Braine pela manhã voltou à mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. E ao insistir com os índios para que abandonasse a dança, ele, em vez de matá-lo, Braine, ele foi lá e insistiu para que eles abandonassem o ritual, mas os índios, em vez de matá-lo, desistiram e ouviram a sua pregação de manhã à tarde, que foi o que a pregação dele foi Isaías 53, ou seja, ele não pregou contra as práticas dos índios, ele pregou sobre o Cristo crucificado que morreu pelos seus pecados. No fim da vida dele, ele, mesmo sabendo que seu fim estava próximo por conta da tuberculose, ele se desgastou até o último minuto por aquele povo que conseguiram a salvação. Imagine se o David Brainerd não tivesse ido. Aquele povo teria ido ao inferno. Olha a sua responsabilidade. Ele estava noivo da filha do Jonathan Edwards, que também, meu Deus, coisa linda. Ele estava noivo, mas em nenhum momento ele pensou nos seus interesses. Mas ele pensava o quê? No reino. Os interesses dele estavam no reino. Que sua vida possa ser assim também. Isso me lembra muito do apóstolo Paulo, que foi um verdadeiro sacrifício para o Senhor. Ele sim foi projeto do Senhor. A vida do David Brainerd foi projeto do Senhor. Aí, depois vem o Moody, gente. Eu não sei falar o nome dele completo. Mas é os últimos capítulos do livro. O Moody é o penúltimo. O que me chamou mais a atenção dele foi o amor pela palavra do Senhor. A página 219 me chama a atenção quando o próprio Moody afirma: se estamos cheios de poder, um dia de serviço com poder vale mais do que um ano de serviço sem esse poder. Se estamos cheios do Espírito Santo, ungidos, nossas palavras alcançarão os corações do povo. O lema do Moody, em toda a sua vida, em primeiro lugar ele colocava as almas. Esse rapaz ganhou uma faixa etária de 500 mil almas para o Senhor. Tudo, ele inspirava almas, ele gritava por almas.
É muito interessante isso. O que me chamou a atenção era que ele acreditava que ele precisava de poder, precisava ser cheio do Espírito Santo do Senhor. As pessoas diziam que ele chorava de noite para ser cheio, para ter o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele entendia que sem o Senhor ele não conseguiria avançar e ganhar as almas. Porque quem toca o coração das pessoas é o Espírito Santo do Senhor. E se ele queria ser esse projeto do Senhor, uma pessoa que vivesse para o Senhor de fato, ele precisaria estar cheio do poder do Espírito Santo para tocar corações. Uma parte aqui também que me chamou a atenção era quando ele orava para ser cheio do Espírito Santo do Senhor. O pregador rompeu em soluços, balbuciando: ó Deus, constrange-nos a andar perto de ti para todo sempre. Ele sentia a dor da alma quando via aquelas pessoas que não queriam Jesus.